paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 6 de maio de 2024, quero compartilhar uma palavra abençoada para todos que me escutam. Antes disso, quero desejar Feliz Dia das Mães para todas as mães que me escutam. Desejo um caminho de bênção na presença do Senhor. Que Deus ele possa nos fortalecer e nos dar sabedoria para criarmos os nossos filhos. A palavra de hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. É interessante ressaltarmos que a paz de Jesus não está baseada na circunstância e no momento em que vivemos. Talvez estamos vivendo um sofrimento, mas mesmo assim, se o nosso propósito está firme em Jesus, ele é capaz de nos dar a paz. Precisamos confiar nas promessas do Senhor. Precisamos confiar que Jesus ele tem um propósito para cada um de nós e que toda circunstância em que vivemos, mesmo que seja difícil, nos direcionará para um caminho de evolução, um plano de paz e prosperidade que o Senhor tem para cada um de nós. A meditação de hoje diz: o que você chama de dor, Deus chama de treinamento, para você chegar aonde tem que chegar. Quando andamos no caminho do Senhor, percorremos algumas vezes caminhos que nós não queremos percorrer. Caminhos que geram dor, que geram angústia, que geram instabilidade. Mas o mundo, infelizmente, regido pelo príncipe das trevas, no momento em que vivemos, está extremamente instável. Onde hoje vivemos bem, estamos em paz, mas no outro dia, um turbilhão de problemas pode nos acometer. Se nós olhamos para o mundo, se nós fixamos os nossos olhos nas coisas passageiras desse mundo, nos sentimentos transitórios desse mundo, é impossível nós ficarmos felizes e termos paz. Mas, quando confiamos no Senhor e fixamos nossos olhos para as promessas que Jesus tem para cada um de nós, nós começamos a entender que todo esse turbilhão é passageiro e nos levará para um caminho de vitória, um caminho de salvação e de vida eterna. Precisamos confiar no que Jesus nos diz. Precisamos orar mais, vigiar, ficar com os nossos olhos fixamente na palavra do Senhor. Pois só assim nós teremos vitória e conseguiremos percorrer o caminho que Jesus quer que percorremos. A leitura bíblica de hoje está em João 8, onde quero compartilhar a passagem da mulher adúltera. A passagem da mulher adúltera está descrita entre o versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que se tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, e começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno.
vai-te e não peques mais. Essa palavra, de forma tão abençoada e reveladora do posicionamento de Jesus, onde Jesus ele dá uma segunda chance para todos aqueles que se arrependem. Os fariseus, os judeus que estavam perto dessa mulher, queria que a todo custo Jesus ele negasse a lei de Moisés para ser acusado. Mas Jesus, na sua sabedoria divina, confirmando todo o plano que Deus tem para o mundo, onde ele veio não para condenar, para que nós possamos nos arrepender, tornar pessoas melhores e reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador. Jesus, de uma forma guiada divinamente, nesse momento diz: se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nesse momento, todo mundo se sentiu acuado, pois ninguém é tão santo e tão perfeito que não tenha pecado, a não ser o próprio Jesus. E todos foram indo embora. E aquela mulher pecadora, quando Jesus olhou para ela, disse: vá e não peques mais. Jesus, ele jamais passará a mão no nosso pecado. Ele jamais acolherá o nosso pecado, pois Jesus é santo, Jesus é perfeito e ele quer que sempre nos tornemos uma pessoa melhor para nós podermos fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus não é composto por pessoas perfeitas, pessoas que não erram, pessoas que não pecam, mas é composto por pessoas arrependidas. Nós precisamos diariamente sermos mais arrependidos e não querer pecar, assim como Jesus falou para aquela mulher. Muitas pessoas que andam sobre a doutrina mundana, algumas vezes se utilizam de Jesus, dessa passagem de Jesus, para dizer que Jesus ele não condena ninguém e que ele aceita todo mundo. Porém, essas pessoas que se usam da mulher adúltera, da passagem da mulher adúltera, para defender tal argumento, eles nunca falam a parte B do versículo 11, que vai-te e não peques mais. Jesus disse sim para essa mulher: eu também não te condeno. Mas ele termina a sua frase dizendo: vá e não peques mais. Jesus, diante ao nosso pecado, se nós nos arrependermos de todo o coração, ele não nos condenará e ele nos perdoará. Mas ele sempre vai nos mostrar um caminho reto, um caminho de justiça e sem pecado. Nós precisamos a todo momento nos apegarmos nas chances que Jesus nos dá e sermos pessoas arrependidas, quebrantadas, que queremos evoluir no reino de Deus sem pecado para um caminho que nos leva sim para a salvação e vida eterna. Eu amo a palavra de Jesus, eu amo os ensinamentos de Jesus. Como é rico nós lermos essas passagens, as pessoas que conviveram com Jesus, o que ele ensinou, e mostrar que sempre tem um caminho melhor para seguirmos. Sempre Jesus coloca um caminho de paz para seguirmos. Um caminho que não nos levará para a destruição, mas sim para a salvação. Que essa palavra possa fazer sentido para a sua vida, como faz para a minha. Amo vocês em Cristo Jesus, uma semana abençoada de paz e de prosperidade para todos os que me ouvem. Até amanhã. Deus abençoe.